Preservar significa proteger, significa conservar, salvaguardar, cuidar, zelar dos bens culturais. Preservar o patrimônio, primeiramente, é valorizar a história de um povo, a história de um estado, a história e a cultura das pessoas, de um determinado grupo, de uma comunidade. Buscar que as pessoas compreendam a necessidade e a importância de se manter vivo, seja através da questão material, seja através da memória em si, né? Esse cuidado com aquilo que temos e aquilo que conta a história. Além da responsabilidade pela preservação dos patrimônios, um dos desafios é a sustentabilidade, né? A continuidade dos bens culturais. Até políticas claras e contínuas para a preservação. Além de nós pensarmos também de que as pessoas têm que entender primeiro o que é o patrimônio. Tem que entender qual o objetivo dessa preservação e por que preservar. É o fato das pessoas desconhecerem, ou melhor, não se importar tanto com a história, com o lugar. Porque uma coisa que a gente observa bastante é que as pessoas, elas não conhecem, elas não sabem a importância, né? Então, um dos desafios ainda é essa sensibilização das pessoas em relação à sua história, ao seu patrimônio. A Constituição Federal de 1988, ela estabelece que o poder público, juntamente com a sociedade, juntamente com a comunidade, deve preservar, deve cuidar, deve proteger o patrimônio cultural brasileiro. Educação para os governos, para a maioria deles, é um gasto. Não vê como um investimento. E a educação patrimonial mais ainda. Não se vê isso discutido nos órgãos de educação, nas escolas. Então, infelizmente, para essa educação, né, patrimonial fazer parte até mesmo de um currículo, é preciso que essa educação patrimonial primeiro aconteça com quem governa. É importante que o patrimônio ele é importante, seja ele material, seja ele imaterial. Então, ainda é um desafio muito grande trabalhar a educação patrimonial. A concepção de patrimônio cultural com a qual eu trabalho define tudo aquilo cuja perda empobrece a humanidade, né? Acho que isso é importante, né, ter claro. E patrimônio cultural é sinônimo de preservação. E tudo aquilo que não se preserva se perde causando perdas irreparáveis na vida social. Para o Estado se perde soberania, né? Para a sociedade se perde memória, se perde cultura, perde-se identidade. A história ela é representada também no material, né? Muito, tanto na memória das pessoas, que não há essa valorização do ser humano em relação ao seu conhecimento, em relação à sua história, à sua identidade, tanto também que é representada no material, né?
teórico, Alfredo Bose, em que ele fala que a memória é rebelde, né? Então, nesse sentido, a memória, enquanto instrumento que retém as informações, ela é um instrumento, ela se torna um instrumento de grande valia, de fundamental importância, no sentido de ressignificar, de reformular, de reorganizar as identidades sociais, da vida social. Desde que ocorra uma política transparente e séria. Não entenda isso enquanto gasto, mas entenda um investimento, né, em políticas, em valoração da cultura. E valorar a cultura também é valorar o ser humano. Valorar o patrimônio é valorar o ser humano. A gente tem que entender o patrimônio também como hoje, não como ontem. Porque nós vivemos ele, nós apreciamos ele hoje. Somente as pessoas compreendendo a importância do preservar, a importância do conhecer, é que a gente pode imaginar um cenário, né, com menos perda. Somente através desse conhecimento, somente através dessa informação, desse acesso, né, a conscientização. É o único caminho que eu encontro, assim, que eu vejo que diminua as percas, né? Porque se a pessoa não conhece, ela não ama, ela não cuida, ela não valoriza. Então é conhecer, entender a importância e vestir a camisa de que vamos cuidar disso aqui, porque isso aqui é nosso, isso aqui é a nossa história.